Olá, seja muito bem-vindo a mais um programa do canal Adelphos. Que bom que você está aqui com a gente. Sempre é bom ser prestigiado pela sua audiência. E se você ainda não fez isso, pode se inscrever no nosso canal, tem muito conteúdo legal. Aliás, faz isso uma outra hora, entra aqui no nosso canal e veja tudo que a gente já gravou, quanta gente interessante, abençoada, que nós já tivemos o grande privilégio de poder entrevistar. Isso aqui está tudo aqui para você, à sua disposição. A hora que você quiser, entra aí e assista os nossos vídeos. Não só se inscreva, mas também acione o sininho aí para você sempre se manter atualizado de tudo aquilo que nós estamos fazendo. Bem, o assunto de hoje é muito interessante. Nós acabamos de sair aí, estamos saindo aí de 2 anos de pandemia, todo mundo trancado dentro de casa, lockdown, essa é a palavra da vez, e muita coisa que antes era feita em loco, agora é feita remotamente, né? Os home office. Não só trabalho, mas também estudo. Muita gente descobriu aí a educação à distância, o ensino à distância, e nós estamos aqui falando também de ensino teológico, né? Muitas faculdades, muitos seminários começaram os seus cursos é, à distância, somente pela internet. Mas e se eu dissesse para você que há mais de 20 anos alguém já pensou nisso? Eu me lembro que há 20 anos a internet na minha casa, eu acho que era discada ainda. Lembra quando você só podia entrar depois da meia-noite, que era muito caro? Há 20 anos nós já tivemos iniciativas de ensino teológico à distância. E esse é o nosso assunto de hoje. Nós vamos falar com alguém que foi um precursor nessa área, um pioneiro nessa área, o pastor Ralph Bursama, que vocês já podem ver aí, está presente no nosso vídeo. O pastor Ralph, ele é mestre em teologia pelo Seminário de Westminster, na Filadélfia, pastor da Igreja Reformada Canadense, embora agora esteja vivendo nos Estados Unidos, e ele foi missionário no Brasil, mais precisamente no Nordeste, em Pernambuco, por mais de 20 anos. E foi inclusive professor no seminário lá, no Seminário Presbiteriano do Norte. E, como eu disse para vocês, há mais de 20 anos o pastor Ralph teve a iniciativa, junto com outros irmãos, de fundar a Faculdade Internacional de Teologia Reformada, a FITREF. Pastor Ralph, muito obrigado por o senhor ter aceitado o nosso convite de estar aqui conosco, viu? Eu que agradeço. E agora me diga uma coisa, diga pra gente, né, como que surgiu essa ideia, o que que é a FITREF, como surgiu essa ideia de fazer um curso de teologia somente pela internet, quando isso não havia ainda no Brasil em lugar algum. O senhor foi um pioneiro nisso, né? Como que essa ideia surgiu? Com essa Faculdade Internacional de Teologia Reformada, surgiu basicamente eh, para ajudar na área de distâncias. No Brasil, que realmente é um país gigantesco, há muitas igrejas pequenas e muitos que estão bem distantes dos centros urbanos onde tem os seminários teológicos. E então, reconhecendo essa dificuldade, eh, juntamos um grupo de 6 irmãos que trabalharam para desenvolver então esse projeto de uma educação teológica online. E fomos, sim, os primeiros de fazer isso em termos de uma faculdade de fé reformada e sendo exclusivamente online. Isso. Reverendo Ralph, e quais foram quais foram os desafios para a criação da FITREF naquele tempo? Bom, desafios tinha, sim. O principal, eu acho que seria a falta de experiência na área. Eh, eu mesmo não tinha muito conhecimento, ainda não tenho muito conhecimento na área de informática, só cheguei a tomar conhecimento da internet em torno do ano 1995,
Então, tinha muita coisa para nos aprendermos. O pastor Dr. Paulo Anglada, ele tinha, assim, bastante conhecimento e experiência na área de informática, e ele nos ajudou muito nesse ponto. Também, outra dificuldade em termos de qualificação era que eu mesmo, por exemplo, não tinha nem experiência em administração na área de educação, e tive que aprender praticamente tudo só fazendo e pesquisando. Tinha também algumas dificuldades na área de receber apoio, porque muitos desconfiavam da viabilidade de ensinar somente à distância e pela internet. Até não eram uma média muito conhecida e uma mídia muito conhecida, mas também muitos acreditam que o único jeito de fazer uma formação válida de pastores é mediante o convívio presencial de educador e discente, não é? E esse também foi um problema que apresentou dificuldades e muitos desconfiavam mesmo do sistema. E, além disso, também tinha a dificuldade de ser uma escola independente, mas querendo se envolver e colaborar com as igrejas locais. E claro que também muitas das igrejas que nós queremos alcançar eram igrejas que ainda não tinham, na época, não tinham acesso à internet. Então, era uma coisa para se desenvolver, e junto com tudo isso, sempre tinha as dificuldades no sustento financeiro, né? Bom, se você segue o nosso canal, você vai perceber que não é só o Pastor Ralph que é uma, uma novidade aqui hoje no nosso programa, né? Nós estamos contando aqui também com Alexandre Lessa. Você está olhando assim, nosso Samuel está diferente, é porque não é o Samuel. Tão feio quanto, é verdade, mas é o Alexandre Lessa que nos brinda aqui, e nós chamamos ele de maneira especial para ajudar a conversar com o pastor Ralph, porque o Alexandre é o atual vice-presidente acadêmico da FitRev. Então eu acredito que essa interação vai ser bem interessante. Eu queria até passar a palavra para o Alexandre para fazer a sua saudação e também já emendar numa pergunta aqui para o pastor Ralph. Alexandre, contigo. Fernando, Charles, muito obrigado pelo convite, e Reverendo Ralph, é um privilégio estar aqui junto com o Senhor. Deus tem nos colocado diante desse desafio imenso, e quando a gente ouve o Reverendo Ralph falando, né, das lutas todas que foram vencidas, né, nós somos gratos a Deus pelo que Ele tem feito conosco. Então, estamos aí agora colaborando na área acadêmica da FitRev. Pastor Ralph, eu gostaria de fazer mais uma pergunta, que é como é que a FitRev pode ajudar na formação de pastores? Qual é a colaboração que a FitRev pode dar para a formação de pastores e quem pode estudar na FitRev? A FitRev parte do princípio de que o melhor ambiente para a formação de qualquer pessoa, mas também, então, principalmente de um pastor, é no ambiente da igreja local.
a igreja local é onde os irmãos vivem, é onde se prega a palavra de Deus semanalmente e durante a semana, e é onde se tem o corpo de Cristo, onde todos se conhecem e onde todos podem se ajudar um ao outro. Então, a melhor formação de um pastor seria no seio da igreja local, trabalhando com os irmãos, tendo sempre a experiência que faz com que desenvolva sempre os talentos que Deus o dá. Mas, assim, todos sabemos, não é, que muitas igrejas são pequenas, muitas igrejas não têm pessoas qualificadas na área teológica, pelo menos ao nível de ensino para pastores. Então, é exatamente nessa área que a faculdade pode dar assistência. E assim, um aluno dentro da igreja dele, dentro do ambiente da família dele e da família espiritual, cresce com um pastor, por exemplo, como o tutor dele, o mentor, e então ele estuda online e o pastor pode acompanhar. Os tutores dos alunos da FITREF sempre têm acesso às aulas, sempre podem organizar encontros com o aluno e conversar, e daí realmente temos um elemento presencial, mas sendo um elemento presencial mais importante, a presença da igreja, a presença dos irmãos da igreja, a presença do pastor. E quem pode estudar na FITREF? Bom, qualquer um que já se formou do ensino médio, né? E certamente, mesmo que alguém não queira completar um curso para se formar como pastor, mas sempre tem muitas disciplinas de ensino bíblico que qualquer membro da igreja pode estudar e crescer bastante, sempre aprendendo mais da própria Bíblia. Diáconos, presbíteros, professores de escola dominical, também homens e mulheres. Muitas mulheres também se aproveitam desse ensino que fica tão perto, que está sempre em casa, não é? Então, todos podem estudar, mas também tem que falar português. Quem fala francês não consegue. E, também deve realmente ser uma pessoa séria, dedicada a Deus, querendo somente se formar como um filho de Deus, uma filha de Deus. Muito interessante, reverendo Ralph, isso que o senhor falou sobre a importância da experiência na igreja local. Eu me lembro, né, Fernando, no nosso tempo lá do seminário, a primeira coisa que a gente fez quando chegou no seminário foi procurar uma igreja para trabalhar como seminarista. E eu me lembro como que aquilo foi importante para mim. Eu fui privilegiado, eu fui trabalhar, fui aprender aos pés de, não Gamaliel, mas Cleómenes, reverendo Cleómenes. Então eu vi Cleto Figueiredo. Assim, gente, se pregar 10% do que esse homem está pregando, vai ser uma beleza. E lá eu tinha a oportunidade de dar aula na escola dominical, de pregar, e eu ia trazendo tudo aquilo que eu ia aprendendo no seminário e já ia aplicando e ensinando na igreja, aquilo que eu aprendia com o Dr. Heber Carlos de Campos, né, em teologia sistemática,
já ia ensinando para os jovens lá a doutrina e etc. E realmente foi muito importante esse meu convívio na igreja local, né? Só uma contribuição aqui, lembrando aí do meu... A FITREF realmente se considera como uma serva das igrejas. Isso é fantástico, né? Agora, o pastor Ralph, o nome da faculdade diz Faculdade Internacional Reformada. A gente sabe que existe uma linha teológica aí bem definida. Agora, por outro lado, né, a linha teológica está definida, mas por outro lado, isso também que afunila bastante o ensino e também a clientela da universidade. Ou seja, quem é que vai querer estudar teologia reformada? Porque se a gente pega o universo de evangélicos do Brasil, aí está beirando os 35% já da população, esses 35% compõem o quê de reformados? Pouquíssima gente, 5%? Acredito que nem isso. Nunca houve como vou dizer aqui, uma tentação de se abrir a linha teológica da faculdade para ela abarcar mais gente, ser mais inclusiva em outras teologias. Ou seja, qual é a importância de ser teologia somente reformada quando a faculdade poderia ganhar muito mais alunos se tivesse uma teologia mais aberta? Basicamente, é que nós entendemos que a teologia reformada é mesmo a teologia da Bíblia. Amém. Então, não tem alternativa. Não tem para onde fugir, né? Não tem outra opção. Mas também, sendo o ensino da Bíblia, certamente esta educação interessa para qualquer crente. Realmente, estamos vendo também muitos alunos que não são de igrejas que tradicionalmente são reformadas e realmente se aproveitam bem e estão aprendendo e como dizer, se convertendo, não é? Mas também muitos que já em outras igrejas, até igrejas pentecostais, por exemplo, que por muitas outras comunicações, não é, que a fé reformada já está sendo divulgada por muitos outros instituições de ensino maiores do que nós, não é? Bem maiores e com muito mais influência, mas também já bem reformados e boas conferências reformadas e também esse tipo de trabalho que os irmãos estão fazendo. Então, esse ensino reformado está se espalhando, está crescendo muito e a FITREF pode também ocupar o seu espaço humilde nessa área. Aliás, e tem muitos interessados mesmo. Então, pelo que o senhor está falando, né, e a gente sabe disso, não precisa, o ensino da universidade, da faculdade é reformado, mas você necessariamente não precisa ser reformado para ser aluno da FITREF, não é? Então, exatamente. Então, isso é importante que as pessoas saibam disso, né? Isso é aberto a todos e como disse o pastor Ralph, é um conhecimento da teologia reformada que talvez você tenha no percurso do conhecimento, estando matriculado na faculdade, o que é muito bom, muito positivo, né? Inclusive, nos princípios da faculdade, dizemos que o aluno não precisa adotar a posição do professor, mas basta demonstrar que entendeu bem o que o professor está dizendo. Então, pode guardar a sua própria opinião, mas também não pode ignorar o que está querendo aprender. Tá certo. Charles. Aproveitando... Charles, perdão. Não, pode falar, Alexandre. Pode falar. Eu ia aproveitar que esse assunto está sendo tocado, essa relação com a fé reformada, e perguntar para o reverendo Ralph como tem sido a aceitação da FITREF pelas próprias igrejas reformadas.
Aliás, emendando nisso aí, o senhor tinha falado antes em relação a certo preconceito em relação ao ensino teológico EAD. Isso está caindo, né? As igrejas reformadas, por isso que eu quis emendar na pergunta do Alexandre, isso está diminuindo, o ensino teológico EAD tem tido mais penetração nas igrejas reformadas. Como que o senhor tem visto isso? Tem, de fato. De início, era mesmo um problema sério, a desconfiança, principalmente na área de metodologia. Mas também não era só isso. Exatamente na época do ano 2000, houve realmente nas igrejas do Brasil, entre igrejas presbiterianas, houve realmente bastante desentendimentos, uma ala que queria ser mais confessional e outra aula querendo ser mais ecumênica. E então a FIT-REF caiu exatamente no meio disso, sem realmente pelo menos da minha parte, eu não tinha conhecimento nem desses problemas, mas acabou, por causa disso, a FIT-REF foi, assim, em parte defamado por ser tido como alguém que queria minar as atividades das igrejas, querendo puxar para um lado de uma igreja estrangeira, esse tipo de qualificação. Mas, desde então, essas coisas já mudaram muito e, em geral, não é, as igrejas do Brasil estão se tornando cada vez mais reformadas e, por isso, também o próprio conhecimento e a valorização da FIT-REF está sempre crescendo agora. Isso. Pastor Ralph, há algum tempo atrás a gente entrevistou aqui o cantor Paulo César, do grupo Logos, e aí, num determinado momento, ele falou assim, as pessoas me perguntam se eu sou calvinista, se eu sou arminiano. Eu falo assim, eu sigo a Bíblia. Eu falei assim, então você é calvinista. Mas a minha pergunta é a seguinte, vamos supor que alguém esteja assistindo esse programa agora e fique interessado em fazer um curso na FIT-REF. Quais são alguns dos cursos que a FIT-REF oferece? Bom, podemos dizer que o nosso carro-chefe são dois cursos. O curso de bacharelado em estudos bíblicos, assim, formalmente de 4 anos. E depois tem o mestrado em divindade, que é de 3 anos, se você estudar em tempo integral. Mas a maioria dos nossos alunos demora mais porque sempre estudam apenas em tempo parcial. Então, temos esses dois cursos que os dois são necessários para a formação para o pastorado. E a partir desses dois cursos, também construímos outros cursos usando disciplinas tiradas desse currículo e temos um curso assim de 2 anos que chamamos de fundamentos de de estudos bíblicos ou estudos cristãos, que realmente são os primeiros 2 anos do bacharelado. E o próprio aluno, depois de receber esse diploma, pode continuar e completar o bacharelado. Temos também um bacharelado em estudos cristãos. A diferença entre estudos cristãos e estudos bíblicos é que
os estudos cristãos não necessitam ou não incluem necessariamente o estudo de línguas originais da Bíblia, e também não necessariamente o aluno deve realizar disciplinas ou estudar disciplinas pastorais. E, além disso, no nível de bacharelado, temos também assim, licenciatura em ensino religioso. É um diploma para quem quer ensinar a religião nas escolas no Brasil, assim, de nível básico, nível médio. E temos na área no mestrado, nós temos mais 2 mestrados, um mestrado em estudos bíblicos e mestrado em estudos cristãos. No caso, são apenas 2 anos, porque não incluem as disciplinas profissionais e pastorais, mas mestrado em estudos bíblicos inclui, sim, as línguas originais, enquanto mestrado em estudos cristãos não. E, além disso, temos agora um novo curso, um curso muito importante e que está avançando bem, é um mestrado em missiologia. E é de 3 anos e providencia uma formação assim, podemos dizer, profissionalizante para missionários, mas inclui, é claro, sempre a teologia e a Bíblia como a base para toda a orientação missiológica. Tá certo. Pastor Ralph, dentro da área ainda, deixa eu insistir um pouco ainda na questão do preconceito em relação a EAD, porque eu, quando converso com pessoas, esse é sempre um assunto que vem à tona sempre. Ou seja, a impressão que alguns têm é que fazer um curso pela internet em si já é uma maneira de baratear o curso, ou seja, no sentido de o nível dele não apresentar a mesma exigência que um curso presencial. Segundo a visão de alguns, alguém que se forma num curso online, ele vai ser menos capacitado do que aquele que se forma num curso presencial. O senhor acha que dá para fazer essa relação direta? Ensino à distância é pior do que ensino presencial? Eu acho que devemos reconhecer que existem realmente cursos online que são bem fracos mesmo. E no caso da FIT-REF, não somos uma faculdade, como que se poderia dizer, light. Não é? Caça-níquel, né? Porque hoje em dia, quando a gente vê na internet, tem dezenas, talvez mais de uma centena de cursos teológicos online, né? E alguns você não precisa nem cursar, né? Só você mandar o pagamento que ele já manda o certificado. A FIT-REF não é assim, né? Não, de maneira alguma. E surge também aquela pergunta de sempre: como é que alguém pode ganhar a experiência, a prática, através de ensino à distância? Bom, um elemento que queremos sempre enfatizar é o tutor local. Queremos que esse irmão pastor realmente se importe mesmo, se envolva mesmo com a vida de estudos do aluno dele, e fique também, claro, de olho para que se seja um estudante sério. Mas também posso dar o exemplo de uma disciplina que eu ensino, a disciplina de comunicação oral.
sendo uma disciplina em oratória. O que exigimos nessa disciplina é que o próprio aluno deve juntar um grupo de irmãos para formar o auditório dele. Então, ele deve apresentar as suas palestras, os seus discursos, num ambiente de pessoas presenciais, na igreja dele ou em outro ambiente. Então, não é apenas fazer algumas leituras online e passar uma prova, mas é para realmente desenvolver, e quando o aluno faz o seu discurso, deve gravar e a gravação se envia para o pastor e eu, junto com um irmão que me ajuda nisso, ficamos sempre escutando e dando as orientações e comentários. Então, ficamos até mais envolvidos na vida do aluno do que ocorre numa aula presencial, porque em aulas presenciais sempre se tem aquela hora, não é, de, vamos dizer, 50 minutos, e depois já vai se correndo, não é? Então, na maior parte é o professor que fala, e o aluno que tem as suas dúvidas não tem tempo para tirar as dúvidas com o professor, porque o professor não tem tempo, deve passar logo para a próxima aula, não é? Então, na internet não é assim, não. Na internet se tem os e-mails, a correspondência por e-mails, se tem os fóruns, e os professores devem ficamos enfatizando sempre isso, não é? Alguns professores têm dificuldade com isso, mas estão aprendendo cada vez mais para sempre dar mais tempo individualmente para qualquer pergunta e comentário que o aluno tem. Então isso acaba sendo até mais dinâmico do que uma aula pessoal ao vivo, né? Porque o professor, quando dá aula online, ele precisa dispor de diversos tipos diferentes de abordagens, né? Tem a aula ao vivo pelo Zoom, tem um vídeo gravado no Os YouTube. os encontros síncronos, não é isso, Fernando? Isso, Então, hoje... exatamente. Tem também, o professor pode fazer um podcast para os alunos, pode deixar o material escrito. Então, ele pode até diversificar ainda mais a relação com o aluno, né, do que no momento num curso presencial, né? Exatamente. Quer dizer, você vai fazer uma prova de prática de pregação, por exemplo, você não vai precisar pregar para o computador, né, que seria uma coisa assim meio estranha, apesar de que hoje em dia a gente está meio acostumado com isso, depois dos lockdowns, né? Aqui mesmo nos Estados Unidos, de vez em quando tem uma nevasca aí, a gente tem que cancelar o culto, e aí eu faço meu sermão e transmito lá por uma dessas mídias aí, desses encontros online. Mas eu me lembro que no meu tempo de seminário também, a gente tinha que fazer isso às vezes. E pregava para o espelho, lembra? Então, não só isso. Isso aí era para a prática, né, Fernando? Para a gente praticar e tal. Mas eu me lembro que uma vez tinha tanto aluno pregando na capela que não tinha semanas disponíveis para os alunos pregarem na capela. Aí o reverendo Canelhas falou para mim assim: Charles, você foi sorteado aí, você vai ter que fazer o sermão gravado na sua igreja e trazer a fita em VHS. Aquele tempo, né? VHS. Acho que quem está ouvindo nem sabe mais o que é VHS. Fala a verdade, era Super 8, foi preto e branco ainda. Fala a verdade, Charles. Então, se a gente parar para contar fórum, chat, aulas síncronas através do Zoom, Cisco Webex, Google Meet, né? Então, são todas ferramentas que hoje, e quando eu falo de aula síncrona, a gente pode gravar a aula, disponibilizar, ou pode também, como nós estamos usando aqui um software para estarmos nessa entrevista, nós podemos usar esses softwares e darmos aula ao vivo mesmo, com os alunos presentes. Isso, obviamente, sem abdicar de fórum, abdicar de chat. Então, hoje, com toda a tecnologia, com o avanço da tecnologia, essas questões aí metodológicas, didáticas, porque por meio do chat, das plataformas,
professor pode criar trilhas de aprendizagem para o aluno, tem muita coisa, muito recurso bom que hoje Não viabiliza só o ensino à isso, viu? distância. Ainda mais, Não só viabiliza isso. ainda mais. Não só isso. Você mencionou a questão do ensino, a metodologia, etc., a transmissão do conteúdo das aulas e tudo mais, mas muito mais do que isso. Hoje em dia, por causa desses recursos que a gente tem, o Zoom Meeting, o WebEx Meeting, a gente pode ter uma interação mais pessoal com os alunos. Eu me lembro assim que antes de começar a gravar as aulas, eu deixava a aula acontecendo um pouco, né, a reunião ali, e aí perguntava, e aí, como é que foi sua semana, como é que foi na igreja e tal, aí os alunos, foi assim, assado, aí um pedia oração, ora pelo meu filho, está doente, não sei o quê, aí a gente já orava, quer dizer, a gente pode até suprir essa falta, né, do convívio pessoal ali dentro da sala de aula, ainda assim a gente pode suprir com esses recursos que a E gente tem, né? os recursos são tantos e as possibilidades são tantas, Charles, compartilhando uma experiência rápida também. Às vezes você vai para o fórum, e eu gosto muito de usar o fórum, porque os fóruns, eles permitem que os professores tirem dúvidas técnicas com textos escritos, recomendações de leitura, etc. O fórum é uma ferramenta fantástica. Mas teve uma ocasião específica que eu, além de escrever, eu gostaria de falar alguma coisa para os alunos. Dá para você simplesmente gravar um vídeo, você sobe como não listado lá para o YouTube e compartilha aquele vídeo dentro do fórum. Então, são muitos recursos que podemos utilizar para abençoar os nossos alunos. E lembremos também o alcance, não é? Alcançamos o mundo inteiro. É verdade. E temos, então, um aluno isolado no sertão de Sergipe, temos um aluno isolado em Guiné-Bissau, não é? E temos, no Japão, temos até dois centros, núcleos presenciais, onde alunos se juntam com o seu tutor e conversam sobre os seus estudos e animam uns aos outros. Isso é também um elemento que queremos promover cada vez mais, que haja nas igrejas grupos de alunos da FITREF se juntando para se ajudar um ao outro. E lembrando também que a FITREF ela é uma no-profit organização, né? Não tem fins lucrativos. Então ela tudo que se arrecada se investe na própria FITREF. E a FITREF também tem um sistema de bolsas, né? O pastor Ralph falou a respeito de alunos no Guiné-Bissau, que agora pela primeira vez nesse período, também no Timor-Leste começa a aparecer também interesse por lá, fora outros países na África, né, além de Guiné-Bissau, como Angola e Moçambique, que já temos aí dezenas de alunos de lá. E não disse todas as informações sobre isso, mas não é só o pastor Ralph e o Alexandre que são envolvidos com a FITREF. Eu e Charles também. Charles, ele é do board da FITREF, do conselho de diretor, além de ser professor. Todos nós quatro aqui somos professores. Ele, além de professor, é membro do board também. E eu sou o que atualmente está ocupando a presidência da FITREF, sob aqui as orientações e a tutoria do pastor Ralph, mas temos esse privilégio de estarmos ali juntos. O pastor Ralph falava sobre essa capacidade de alcance da FITREF. E o interessante também é que tem alguns elementos, a gente não percebe, mas tem alguns elementos do ensino presencial que não são tão bons assim, né? Como, por exemplo, o tempo que se gasta na locomoção para chegar a determinado lugar, ou então o fato de que quando você entra na sala de aula, sempre tem aquele tempo em que o professor se ajusta, senta, faz chamada. Então há essa perda de tempo assim também. As distrações normais do ensino presencial, e todas essas coisas não existem, né, no ensino à distância. Se ganha por um lado, mas outras coisas também têm que ser avaliadas, né, não só essas que se ganham com o ensino presencial. Se ganha muito também com o ensino à distância, conforme a gente estava falando até aqui. Agora, podemos ainda acrescentar também o elemento da docência. Em qualquer escola presencial, sempre se enfrenta dificuldades de juntar um
um corpo docente bastante qualificado. Quase sempre tem alguns irmãos bem qualificados, mas restam as outras disciplinas. E quem vai ensinar? Aí, no caso da FIT-REF, podemos juntar docentes de boa qualificação de qualquer parte do mundo. Então, não ficamos restritos a uma determinada cidade. Isso é excelente. Então. Interessante. A gente tem um professor do Japão, a gente tem aqui, eu e Fernando estamos aqui nos Estados Unidos. Os professores O da Lessa, Europa. Onde você está, Lessa? Na Bahia? Na Bahia. Aí, Temos ó. professores na Espanha. Escócia. No meio do Amazonas. Escócia. Então é uma bênção isso. E assim, uma lista de professores assim, maravilhosa, né? A gente tem aí gente bastante conhecida no Brasil, como agora recentemente foi aprovado, né, o reverendo Ernest, vai dar aulas lá. Solano. Tem o Felipe Fontes, o próprio Alexandre Lessa dá aula lá também. Esse é um personagem conhecidíssimo. Se você vai... Se você falar que você é amigo do Lessa, você ganha até almoço de graça em alguns lugares. Agora, com mais R$5 você compra uma Coca-Cola. O pastor Ralph, há 21 anos só havia FIT-REF. Hoje há, como o senhor mesmo disse, muitos bons institutos de ensino, né, colégios, faculdades de ensino teológico reformado. Nesse ambiente, né, de uma concorrência, entre aspas, vamos dizer, uma boa concorrência, cada vez maior, o que o senhor acha que a FIT-REF pode apresentar a mais, o diferencial da FIT-REF em relação a outros bons cursos reformados que nós agora temos online? Bom, quero realmente enfatizar que damos graças a Deus por qualquer ministério fiel, não é? Então, não queremos, de algum modo, dizer que nós somos melhores. E, de fato, eu devo dizer que eu não tenho conhecimento das outras escolas, dos outros cursos. Daí eu não posso descrever bem a diferencial. Porém, um elemento eu acho que é marcante em contraste com alguns desses cursos é que o ensino da FIT-REF não é automático. Não é simplesmente o aluno fazer o curso e fazer uma prova que é avaliada automaticamente e receber o diploma. Sempre há um envolvimento muito intenso, realmente, da parte do professor com os alunos, e, além disso, temos o nosso vice-presidente discente, que também acompanha mesmo os alunos e busca ajudá-los quando têm dificuldades, e ouve sempre as dúvidas a respeito do modo de ensino e ajuda sempre quando puder. Né? Certo. E também outro elemento é que eu sei que também tem outros cursos bem reformados mesmo, muito fiéis, mas também muitos que não são fiéis. E a FIT-REF se destaca em enfatizar, sim, a confessionalidade reformada. Eu acrescentaria que a FIT-REF já tem mais de 20 anos de experiência na área do ensino teológico à distância, e isso eu creio que é um fator também muito importante na hora de tomar uma decisão, né? Que escola, aqueles que primam por excelência e tal, podem escolher, então, a FIT-REF pela experiência, né? Mais de 20 anos. Isso acho que é um fator para ser destacado também. É verdade. Muito bom isso. Agora, em relação ao futuro, pastor Ralph, o que o senhor espera do FIT-REF e o que pode se esperar, né, dos próximos passos? Quais são os horizontes
que a FIDREF quer, talvez na área de expansão, enfim, o que o senhor pensa a respeito? Sim, bom, o primeiro passo atualmente é firmar mais o novo curso de missiologia. Mas, além disso, precisamos, eu acho, de alguma especialização na área de aconselhamento bíblico. E isso é bem possível, já temos professores qualificados na área, também o que acho que seria muito interessante seria poder expandir o curso de pedagogia, de educação. Seria muito interessante poder realmente formar professores para o ensino básico, ensino médio, com a capacidade de realmente enxergar tudo da perspectiva da cosmovisão bíblica. Isso eu acho que é uma coisa de grande importância. Eu percebi que nas escolas cristãs, nas escolas evangélicas no Brasil, muitas vezes os professores ensinam a matéria da mesma perspectiva que de qualquer professor secular, não é? Então, a escola evangélica se destaca porque tem capelões que ajudam e tem devocionais bíblicas, mas na área de perspectiva, de cosmovisão bíblica, aí falta muito, e isso seria bastante importante. Se pudéssemos desenvolver essa área e, aos poucos, também expandir disso para que se torne realmente uma universidade, já com professores em toda a área, mas sempre insistindo naquela questão de cosmovisão bíblica. Temos hoje em dia um confronto muito grande com as ideias seculares tão absurdas, e realmente para qualquer um que quer seguir assim o ensino superior, sempre ou a maioria, não, nem todos, mas a maioria realmente estudam em faculdades seculares e não tem realmente resposta firme para as ideias filosóficas por aí que estão tão diferentes mesmo hoje em dia. Tá certo. Pastor Ralph, tem uma questão adicional que eu acho que quem está nos assistindo precisa saber. Eu estava ouvindo um podcast que essa semana o senhor nós tivemos o privilégio de ouvi-lo, né, sendo entrevistado, um podcast aqui dos Estados Unidos, e o entrevistador perguntou a respeito da questão da superação. Eu não sei se você que está nos assistindo sabe disso, mas o pastor Ralph ele é deficiente visual, ele não enxerga. E eu fico pensando aqui, né, que o senhor trouxe esse modelo de educação à distância, tendo assim essa dificuldade com a visão sendo perdida a cada dia mais, e uma língua que não é a sua língua nativa, né? O senhor sua língua é inglês, o senhor estava no Brasil e ajudou a criar um curso em português, com dificuldades para enxergar. Isso para a gente é um grande estímulo e fala muito ao nosso coração. Sabe, é um tapa na nossa cara das vezes que a gente dá tantas desculpas para o não fazer. O senhor teria muito mais desculpas que cada um de nós para não fazer. E, no entanto, o senhor lançou a mão na massa e fez algo que vai gerar frutos por muitas gerações. Eu queria que o senhor desse uma palavra de estímulo para pastores, para líderes,
que às vezes se acham tão limitados, né, olha, eu não tenho nada para contribuir. Conta para nós um pouco dessa sua experiência, de como lidou, como o senhor teve que lidar com essas limitações, que com certeza isso vai ser muito inspirador para nós, pastor. Bom, da minha parte, eu sempre tive a atitude de que devemos simplesmente fazer o que está em nossa frente. Fazer e fazer direito, para agradar a Deus. Além disso, eu não me guiei por outros princípios, senão todo o ensino bíblico, que sempre qualquer perspectiva bíblica já anima, já é uma orientação, sabendo que a salvação é apenas pela graça de Deus e é apenas a obra do Espírito Santo. Então, Deus faz uso de qualquer pessoa, com qualquer talento. Então, cabe a nós simplesmente fazer o que Deus coloca em nossa frente e fazer fielmente e direito. Certo. Amém. Muito obrigado. Amém. Bom, a gente agradece muito ao senhor por ter aceitado o nosso convite. Para aqueles que estão interessados agora na FitRev, porque eu acho que não tem como não ficar interessado, né, depois de termos esse brilhante relato sobre as fundações da faculdade e a sua metodologia e teologia. Fica aí o convite, né? Vai ficar aqui na descrição do vídeo o link direto, mas se você quiser também, já pode entrar lá, o site é fitref.online e você está convidado a conhecer ali no site todos os nossos cursos, inclusive se inscrever. Aliás, não é só isso, né? Mas há também a possibilidade de contribuição, não é isso, pessoal? Quem acessar o site pode também contribuir financeiramente com doações, não é isso? É, claro. O que falta mesmo é também o sustento, não é? Então, qualquer um dos nossos sites sempre tem um link para fazer doações. Tá certo. Isso fica aqui então a sugestão para você participar também, né? Porque a FitRef é uma missão que está aí a serviço da igreja, como o pastor Ralph deixou tão bem claro para a gente. Obrigado então, pastor Ralph, pela sua presença conosco, viu? Obrigado, pastor Ralph. E fica muito claro para todos nós seu amor pelo Brasil, né? Depois de 20 anos, ainda continua servindo a igreja brasileira através da FitRef. Louvado seja o Senhor. Amém, amém. E agradeço Obrigado, também. pastor Ralph, também, viu? Agradeço. E agradeço aos irmãos pelo convite, tanto Fernando quanto Chaves. E E obrigado, eu Alexandre. agradeço a todos. E a bênção de Deus para todos. Também. Ficamos aqui então, mais uma vez, no final do nosso programa da Adelphos, e agradecemos por você ter ficado com a gente até agora. E também, mais uma vez, como eu iniciei, né? Se você ainda não se inscreveu, se inscreva e ative o sininho para se manter atualizado de tudo aquilo que a gente está fazendo. Deus abençoe a sua vida. Nós nos vemos no próximo programa Adelphos. Até mais.